Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor tem nos dado acesso à Tua palavra. Senhor, ensina-nos a valorizar o Seu falar, que possamos buscar o Teu reino e a Tua justiça como prioridade em nosso viver. Senhor, nesse momento, venha me dar sabedoria, está abordando a mensagem dessa semana. Senhor Jesus. Boa noite, irmãos. Essa semana, o título é Cristo se entregou para nos desarraigar desse mundo perverso. Nós estamos iniciando o estudo da carta de Paulo aos Gálatas. E ainda relembrando o contexto em que essa carta foi escrita, nós vimos que, inicialmente, a igreja em Jerusalém era uma igreja modelo para nós. Por quê? Porque eles eram simples, eles estavam atentos ao falar dos apóstolos. E eles ruminavam, imergiam nessa palavra. Eles davam tempo às orações. Então, as reuniões, elas fluíam de uma maneira normal. Nós podemos ver isso de uma maneira muito clara no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, Atos 2, 42, quando fala: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mas, como nós vimos, infelizmente, após a grande perseguição que se levantou em Jerusalém, na Judéia, aos judeus, então, ali, toda aquela primeira geração, exceto os apóstolos, tiveram que fugir. Mas o Senhor continuou a fazer a obra em Jerusalém. E vieram muitas pessoas a crerem no Senhor. E qual era a população lá? Eram judeus. Então, esses judeus creram, e eles eram oriundos da seita, principalmente dos saduceus, dos fariseus. Ali haviam muitos que eram da tribo de Levi, ou seja, eles estavam envolvidos com o serviço sacerdotal, eram sacerdotes. E eles trouxeram uma bagagem religiosa para a vida da igreja. Não era mais aquela primeira igreja que havia sido perseguida e dispersa. Mas o Senhor, quando tem que fazer a obra, Ele vai fazer.
que o Senhor fez? Ele levantou o principal perseguidor da igreja. Nós vimos na semana passada, quando Saulo de Tarso estava indo a caminho de Damasco com o objetivo de prender e até mesmo matar aqueles que invocavam o nome do Senhor. E o Senhor apareceu para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo talvez nem tenha visto fisicamente o Senhor Jesus. Ele poderia falar: não, o senhor está enganado, eu nunca te persegui. Mas o Senhor é um com o seu corpo. Então, quando Saulo estava perseguindo aqueles membros do corpo de Cristo, era o próprio Cristo que ele perseguia. Então, o Senhor responde essa pergunta de Saulo: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo, ali em Damasco, totalmente cego, confuso, chega para ele um irmãozinho chamado Ananias e leva ele a invocar o nome do Senhor Jesus. E Saulo foi introduzido para o corpo de Cristo. E é esse mesmo Saulo que Barnabé foi buscar lá em Damasco. Quando? Quando aqueles judeus que foram dispersos de Jerusalém, e como o irmão falou, eles só pregavam para judeus, mas alguns desavisados, na cidade de Antioquia da Síria, pregou também para não-judeus, para os gregos. E ali nasceu a primeira igreja não judia, na Síria, na cidade de Antioquia. Então, os irmãos de Jerusalém mandam Barnabé ir lá ajudar aquela igreja recém-convertida. E Barnabé fica impressionado com a obra do Espírito Santo ali. E ali ele lembra de Saulo e vai lá em Tarso, busca a Paulo. E Paulo ali, após servir há 1 ano na igreja em Antioquia, a palavra fala que o Espírito Santo escolheu a Barnabé e a ele e deu uma comissão. Qual a comissão? Pregar o evangelho aos gentios. Irmãos, nós precisamos entender esse contexto para nós entendermos a situação da carta aos Gálatas. Olha só. Depois que Paulo e Barnabé vai para a região da Galácia, prega o evangelho, levanta várias igrejas, alguns irmãos, Paulo chega a denominá-los como falsos irmãos, eles ficam sabendo que agora ali na região da Galácia haviam gentios, ou seja, pessoas dentre as nações que creram,
foram introduzidos para dentro do corpo de Cristo. E eles, por iniciativa própria, esses judaizantes. Por que a gente fala judaizantes? Porque eles queriam fazer daqueles gentios recém-convertidos judeus. Por isso o termo judaizante. Então, o que eles fazem? Eles pregam Paulo fala, um outro evangelho. Qual é esse outro evangelho? Ótimo! Vocês creram no Senhor Jesus. Vocês tomaram o primeiro passo da salvação. Agora vocês precisam ser circuncidados e guardar toda a lei de Moisés. Nós acabamos de cantar, ou melhor, de imergir, né? Que a cruz de Cristo é como uma montanha, o pico de uma montanha, que é um divisor de águas. Quer dizer, ali vai cair água para um lado ou para o outro. Até Cristo vigorava a lei. Mas foi Cristo que cumpriu a lei. Então ali começa uma nova dispensação. E aqueles judeus, eles não se contentavam em ver que aquelas novas igrejas estavam seguindo o Senhor Jesus, mas não estavam debaixo da lei mosaica. Então, se nós não entendermos adequadamente esse contexto, nós vamos ter dificuldades ao compreender os primeiros capítulos de Gálatas. Senhor Jesus. Então, nós vemos a importância de Deus ter levantado aquele inicialmente opositor do Evangelho. Agora, veja bem, onde a igreja começou? Em Jerusalém. Ou seja, se você chegasse ali, no início da vida da igreja, ali em Jerusalém estariam os 12 apóstolos. Agora, aqueles judaizantes, para eles terem uma moral, assim dizer, eles começavam a falar o quê? Nós somos de Jerusalém. Os verdadeiros apóstolos procedem de onde? De Jerusalém. Esse Saulo, olha o currículo dele. Ele era o maior perseguidor da igreja. Então, ou seja, para desmerecer o falar do apóstolo Paulo, eles então começam a denegrir o quê? O seu apostolado. Agora, quando a gente abre as epístolas de Pedro, nós vamos ver que Pedro reafirma que as cartas de Paulo são escrituras de Deus. E que Deus deu a sabedoria para ele ter esse ministério. Ou seja, esses eram pessoas que
usavam de artifícios. Nós precisamos aprender a ter discernimento. As pessoas, quando elas têm segundas intenções, a primeira coisa que elas fazem é denegrir a imagem das pessoas por detrás. Por exemplo, eu já ouvi irmãos falarem: olha, o irmão Pedro Dong está tomando o caixa de todas as igrejas. Ou seja, um irmão chegou a perguntar para mim: eles já tomaram o caixa da igreja em Carlos Chagas? Irmão, falei para ele: para de ouvir bobagens. Esse falar procede do diabo. Mas nós temos que perceber que o inimigo, ele usa as mesmas táticas. Desde lá de Eva, ele põe dúvida. Ele pôs dúvida na palavra de quem? Do próprio Deus. Agora, você acha que ele não vai pôr dúvida na palavra dos profetas de Deus? Nós vemos durante essa semana lá, em Crônicas, como que eles zombavam dos profetas de Deus. Ou seja, o inimigo, ele sempre usa as mesmas táticas. Agora, nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Porque se nós conhecermos a palavra do Senhor, e alguém for falar: oh, esse irmão está falando heresia. Irmão, qual heresia ele está falando? O que é uma heresia? É algo que vai contrário às verdades contidas na Bíblia. Então, se alguém chega e fala: olha, essa pessoa, que seja a grande Virgem Maria, ou seja qualquer outra pessoa, é um mediador entre nós e Deus. Eu falo: irmão, isso é heresia. A Bíblia fala com todas as letras que o Senhor Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Agora, se você não tiver conhecimento da palavra, aí você vai ver quantas pessoas são enganadas. Olha, se eu pego só uma porção, a Virgem Maria é a mais bem-aventurada de todas as mulheres. É uma grande verdade. Nós temos que ter muito respeito por ela. Mas orar orar para ela, como ela sendo a própria divindade? Não podemos. Mas se eu não tiver essa clareza, eu olha, aqui fala que ela é a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Quanta honra
Sim. Por isso que ela é a mais bem-aventurada de todas as mulheres. Então, eu estou fazendo esse paralelo, irmãos, para nós percebermos que nós temos uma responsabilidade de conhecer a palavra do Senhor. E também conhecer a maneira sutil como o príncipe desse mundo usa para confundir os servos do Senhor. E nós não podemos pensar que somos alguma coisa, não, porque o inimigo é muito maior do que nós. Se nós formos enfrentar ele com a nossa própria força, nós estamos acabados, arruinados. Porque o menor de todos os anjos é muito mais poderoso do que o homem mais forte que tiver e mais poderoso. Mas tem uma maneira de nós sermos vencedores. É quando, em vez de confiar em nossa força, nós confiamos na força do Senhor. É por isso que ele se tornou o Espírito. É por isso que ele é hoje o nosso alimento. É por isso que nós imergimos na palavra profética. É porque é essa palavra que vai nos capacitar a vencermos o maligno. Senhor Jesus, vamos prosseguir na questão de Gálatas. Nós vimos que quarta-feira, usando 2 Coríntios, o irmão mostra como o apóstolo Paulo se defendeu. Também ali em Corinto estava havendo judaizantes. E pode parecer até um pouco estranho o próprio apóstolo se defendendo. Mas não fica estranho quando nós vemos a situação. É como um médico. Ele está ali para salvar uma pessoa e alguém fala: você não pode mexer com isso, você não é médico. Fala, não, eu tenho uma credencial. Aqui eu tenho autoridade, eu tenho conhecimento para acudir a essa pessoa. Então, ele não está mostrando suas credenciais ali por interesse próprio. Ele está, como ele mesmo fala, parece loucura, mas eu vou entrar nessa para mostrar. São hebreus, eu também sou. E vai falando as várias credenciais que ele tinha. Irmãos, quais são as nossas credenciais? É o nosso conhecimento intelectual? É a nossa posição social? Não. É o quanto de Cristo eu me constituí. É de quanto da palavra profética, da palavra do Senhor que eu me constituí. Essa vai ser a nossa credencial. Senhor Jesus. Aí quando chega na quinta-feira, nós temos um belo modelo. Que modelo é esse? É uma igreja recém-levantada de Tessalônica.
Interessante que, comparativamente às igrejas ali da Galácia, os Gálatas daquela região já tinham sido levantados como igreja uns 5 anos antes. E Paulo alerta: vocês estão retrocedendo. Ao passo que em Tessalônica ele via um grande modelo. Podemos ler 1 Tessalonicenses 2,13. Fala assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que creres. Aqui eu quero relembrar os irmãos o significado da palavra grega para apóstolo. É enviado. Ou seja, Paulo, ele estava lá como um enviado de Deus. Então, pode parecer um tanto como que eu diria, pesado, um tanto como que ele quisesse se autopromover, quando ele diz, né? Tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós os que credes. Irmãos, infelizmente, a gente vê muitos falsos profetas usando indevidamente a palavra de Deus para interesses próprios. Agora, se eu tenho a palavra, eu vou ter a percepção de ver se aquela pessoa está simplesmente enganando uma multidão ou se de fato, assim como Paulo falou aqui aos Tessalonicenses, estava operando a palavra de Deus. Viram como é importante, como que nós precisamos ter essa responsabilidade. Agora, se eu não leio a Bíblia, se eu não conheço a Bíblia, então, o que uma pessoa vier aqui na frente, eu vou simplesmente ouvir e falar, se eu não conheço. Por isso, o Senhor, Ele não quer simplesmente uma plateia. Ele quer que nós sejamos um corpo vivo. Um corpo flui vida. É por isso que nós não damos tanta ênfase a questões formais, a títulos, a certificados,
Alguém aí tem carteirinha de membro da igreja em Carlos Chagas? Né? Nós não. Se precisar, se algum dia para você entrar num presídio, nós podemos até fazer. Esses dias eu fiz um certificado de batismo. Mas nós não damos ênfase para isso, irmãos. Porque a necessidade do Senhor é que nós estejamos sendo aperfeiçoados para dominar a nossa família com a vida de Deus. A partir da nossa família, a igreja onde estamos, a nossa cidade e assim por diante. Senhor Jesus, vamos prosseguir. Possamos seguir esse modelo da primeira igreja em Jerusalém, dessa igreja em Tessalônica. Senhor Jesus. Aqui, no sábado, nós vimos alguns critérios, né, para reconhecer um enviado de Deus. Vamos ler Evangelho de João 6:29. Fala assim: respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é essa, que creais naquele que por ele foi enviado. Olha só, quem está falando? O próprio Senhor Jesus fala: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Irmãos, já no Antigo Testamento, Deus havia prometido enviar um servo semelhante a Moisés. Em Deuteronômio 18:15 fala: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, dos teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. O 18 fala assim: suscitar-lhe-ei um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes fará tudo o que eu lhe ordenar. Então, essa é a promessa do Senhor. Quando Estevão estava ali prestes a ser apedrejado, ele diz, né, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Irmãos,
Assim como o Senhor, no Antigo Testamento, ele levantou os seus profetas. A carta aos Hebreus fala que hoje o Senhor fala por meio do Filho. Mas é o Senhor Jesus que aparece aqui com as suas mãos perfuradas, com o seu lado vazado por uma lança? Não. Ele manda os seus enviados. E você sabe qual é o próximo enviado que o Senhor quer mandar? É você. Ele quer que você seja o enviado dele no seu meio profissional, no meio da sua família, no meio dos seus colegas de estudo. É o nosso ambiente que o Senhor quer fazer a obra. Agora, para isso, eu preciso me submeter à vontade dele. Por isso que ele fala: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é reino? É autoridade, irmãos. Senhor Jesus. E um outro detalhe interessante é que nós vamos agora ler os primeiros capítulos de Gálatas. Vamos lá para Gálatas. Esse detalhe, eu quero que os irmãos atentem no segundo versículo. É que aqui a palavra igreja está no plural ou no singular? Por quê? Galácia não era uma cidade, era uma região. Então, era como se hoje o Senhor fosse escrever uma carta para as igrejas da Bahia. Então, tem que ser no plural. Porque tem igreja em Salvador, tem igreja em Vitória da Conquista, tem em várias igrejas, em várias cidades. Agora, quando ele escreve uma carta aos Tessalonicenses, aí é a igreja em Tessalônica. Se ele escreve uma carta para a igreja em Éfeso, não é para as igrejas que estão na cidade de Éfeso. Não. É na igreja em Éfeso. O limite de uma igreja é o limite daquela cidade. Olha só, nós somos os únicos filhos de Deus em Carlos Chagas? Não. A igreja, inúmeros irmãos espalhados por todos os grupos religiosos aí, cristãos. Mas nós estamos numa posição correta. Nós não estamos colocando nenhum outro nome. Olha só, na nossa cultura, quando nós casamos,
Geralmente a mulher preserva o seu nome de solteira e coloca mais um nome que é do marido. Por exemplo, na cultura alemã, por exemplo, toda pessoa só tem um nome, só um sobrenome. A mulher casou, perdeu o nome dela de solteiro. Então, se ela nasceu Jardim, casou com Silva, deixa de ser Jardim, vai ser Silva. É a senhora Silva. Ela não nasceu Silva. Por que eu estou falando isso? Porque toda vez que você coloca um nome a mais na igreja, você está desonrando o seu marido. Então, olha só. Ela casou com um Silva. Se ela põe, vai na hora de assinar, coloca Nogueira, né? Andrade, ela está desonrando quem? O marido Silva. Por isso, nós não estamos aqui para criticar, mas para os irmãos entenderem. Por que a gente só coloca o nome de Carlos Chagas? É a igreja em Carlos Chagas. Mas se você for em Nanuque, vai ser igreja em Nanuque. Nós não colocamos nenhum outro nome a não ser o limite da igreja. Então, vamos ler agora Gálatas. Nós vamos ler até o versículo 5. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. A todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, e a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, aqui, Paulo primeiro, ele fala que ele era um apóstolo. Por quê? Porque os judaizantes estavam falando, ele não é apóstolo coisa nenhuma. Então, ele começa a carta aos Gálatas, falando, Paulo, apóstolo. Mas apóstolo é enviado. Eu não sou enviado de homens, ou por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. A todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas, porque havia igreja em Listra, em Derbe, em Icônio, eram várias cidades. Então, ele fala no 4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Lembra do divisor de águas? É a cruz de Cristo. Então, ele aqui enfatiza isso, né? Ele se entregou a si mesmo na cruz, né? Para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então,
Essa, irmão, é a introdução. O objetivo de Paulo era como que desarraigar, mostrar que o Senhor, ele veio nos desarraigar desse mundo. Por que ele está falando isso? Porque os Gálatas estavam voltando para o mundo religioso. O mundo religioso é tão nocivo como o mundo do entretenimento, o mundo mundano. Por quê? Ele tira o foco do que realmente Cristo quer para a nossa vida. Ele quer nos fazer um vencedor. O mundo religioso quer apenas que a gente seja um membro fiel, né? E que estejamos debaixo das suas ordens. Não, não foi isso. Para que o Senhor nos desarraigou desse mundo perverso. Muito pelo contrário. Em Mateus 16, o Senhor fala claramente que o nosso coração, ele é o solo para que a palavra do Senhor seja plantada como uma semente em nosso coração. Essa é a raiz que o Senhor quer que nós tenhamos em nosso coração, e não o mundo. O mundo jaz no maligno. Não importa que aspecto do mundo, mas o inimigo, ele domina o mundo. E nós não podemos ignorar isso. Mas quando nós começamos a exercitar o nosso espírito, nós então saímos desse mundo perverso. Nós vamos, em vez de produzir as obras desse mundo, nós vamos produzir frutos do Espírito. A carta de Paulo aos Efésios vai ser um marco no Novo Testamento para barrar o avanço do retorno à religião, do retorno à lei de Moisés. O Senhor vai nos mostrar, através dos escritos de Paulo, que a lei teve uma importância para nos conduzir o povo de Israel até Cristo, guardar o povo de Israel em meio às nações pagãs. Mas hoje, nós temos que ter um foco. Desfrutar da pessoa de Cristo. E não retroceder à lei de Moisés. Amém? Vamos nos multiplicar em pequenos grupos e ruminar um pouco mais essa palavra.